Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. Ele que foi o principal antagonista dos arcos do Exame Hunter e da Torre Celestial, um dos lutadores e usuários de Nen mais versátil de Hunter x Hunter e que luta de forma totalmente imprevisível e sádica. Para ele as pessoas são vistas como um meio para ele se entreter ou para alcançar os seus objetivos. Os oponentes que recebem o seu reconhecimento como sendo fortes serão dignos de enfrentá-lo em uma luta e provavelmente serão coroados com a morte. Talvez você possa conhecer esses personagens como sendo a mãe do Gon. O quê? Pô, a mãe do Gon é sacanagem, né? Brincadeiras à parte, meus amigos, o personagem do Explicando Habilidades Nen dessa semana é o cara mais imprevisível e sádico de Hunter x Hunter, nosso querido Hisoka Morou, que vale ressaltar é um dos meus personagens favoritos dessa franquia. Antes de mais nada, te pedir para fortalecer com um like, que ajuda bastante aqui o canal. Também te convido a se inscrever nesse canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que, assim como a gente, ama Hunter x Hunter. Bom, o Hisoka é um transmutador, ou seja, a sua aura é do tipo de transformação. Mas antes de mais nada, vale ressaltar também que o Hisoka demonstrou grande habilidade nas técnicas básicas e avançadas do Nen, e muita afinidade com o grupo de aprimoramento, ou seja, suas habilidades de aprimorador são bem elevadas. Como prova disso, a gente viu o quanto ele é resistente a golpes, tanto os golpes sofridos na luta contra o Gon, os golpes sofridos na luta contra o Chrollo, e até durante a obra mesmo, o Hisoka vive se machucando e ele realmente aguenta bastante. Ah, sem contar no jogo de queimada em Grid Island. Sem contar também que o Hisoka é bastante forte em questão de ataque. Ele lutando contra o Gon, deu apenas um chute reforçado com o Nen, foi o bastante para jogar bem longe uma daquelas placas que compõem o ringue da Arena Celestial. Então você vê que ele é muito poderoso em habilidades de aprimorador. E contra o Chrollo, ele segurou diversas marionetes com a sua Bandgun, arremessando e controlando a vontade que ele queria. Sem contar que ele era o terceiro colocado na queda de braço da trupe. Ele só perdia pro Uvogin e pro Finks, e ambos são aprimoradores. Em relação ao seu Hatsu, o Hisoka nos mostrou duas habilidades. Ambas as habilidades foram baseadas em um chiclete, numa goma de mascar favorita da infância do Hisoka. E como sabemos, o Hatsu ele vem da intenção, ou seja, coisas de âmbito pessoal da pessoa. Quanto mais íntimo, melhor o seu Nen, a sua técnica, o seu Hatsu vai ser mais eficiente. Então vamos à sua primeira habilidade. A sua primeira habilidade é a Bandgun. Essa é a sua principal habilidade. Basicamente, o Hisoka alterou as propriedades da sua aura, dando propriedades de chiclete, de uma goma de mascar. Com isso, a sua aura pode se expandir, se esticar, ficar flexível e ter uma grande elasticidade e durabilidade, que vale ressaltar se torna uma habilidade ótima para ataque, defesa e até habilidades de suporte. E aí o Hisoka pode ativar a Bandgun da maneira que ele quiser. E aí a aura pode fluir das suas mãos, pode fluir dos seus pés, tanto faz. Ele pode lançar a sua aura nos seus oponentes, seja por contato, seja remotamente, além de poder desprender pedaços da sua aura, ou seja, ele pode colocar um pouco da Bandgun na parede, um pouco em outro local, um pouco no chão. Ele ainda pode fazer isso. E com certeza o pior aspecto da Bandgun é que o Hisoka pode colocar In na sua aura, ou seja, ela fica imperceptível a outros usuários de Nen. Apenas com o Gyo você pode enxergar a aura. É basicamente o que o Kurapika faz nas correntes dele. Isso aqui com certeza é o maior empecilho de se enfrentar o Hisoka, porque ele tem uma puta lábia. Enquanto ele ludibria seus oponentes, ele pode colocar um pouco de Bandgun no chão, ele pode até colocar a própria Bandgun como ele fez com o Gon. Então ele pode lançar nos seus adversários, os adversários nem percebe, porque ele coloca In na sua aura e ativa a sua habilidade. Realmente é muito complexo e complicado enfrentar o Hisoka. Sem contar que ele também utilizou isso contra o próprio Castro, que acabou sendo derrotado e morto na Arena Celestial contra ele. E é como a Bis que ensina o Gon e o Killua: se achar alguma coisa estranha durante uma luta entre usuários de Nen, sempre ative Gyo para você poder ver quais são as entrelinhas. E aí no geral a Bandgun ela não serve para atacar direto. Por exemplo, o Hisoka não ataca com a sua aura, ela por si só é um meio para que o Hisoka possa atacar, ou seja, ele prende a sua aura em alguma pessoa, puxa essa pessoa, difere um golpe, prende a pessoa. É basicamente assim que ele utiliza a sua habilidade. Ele também pode fixar a sua aura em objetos e arremessar em uma pessoa ou trazer para ele, e ao que tudo indica, uma vez que o Hisoka consegue ativar a Bandgun em uma pessoa, não tem como mais ser desfeito, a não ser que ele queira. Ele pode fazer um escudo e devolver projéteis de aura ou até mesmo objetos e coisas que sejam arremessadas nele. É possível fazer com a sua aura de elástico. Como eu falei, ele pode
pode fixar partes da sua aura em diversas partes do corpo. Então ele pode colocar a Bandgun no pé dele e sair correndo pela parede, pelo teto, se ele quiser, por exemplo. Ele pode colocar um pouco da Bandgun nas costas e expandir a sua aura pro teto e ser puxado. Ele pode fazer tudo isso. Realmente é bastante versátil para esquiva, para ataque, até mesmo para habilidades de suporte. Ele pode utilizar a Bandgun para usos médicos, por exemplo, para estancar uma hemorragia, algum tipo de sangue que ele esteja perdendo. E ainda pode usar a sua aura de borracha para moldar membros que ele perdeu, como ele fez na luta com o Chrollo. Ele perdeu os 5 dedos da mão, ele conseguiu fazer com a sua aura de borracha. Ele perdeu um pé também e fez isso, ficou com o rosto um pouco desfigurado e ele conseguiu consertar com a sua aura de borracha. Outro ponto interessante na Bandgun é que o Hisoka ele costuma dar comandos à sua aura, ou seja, Bandgun ativar, Bandgun desativar, Bandgun se contrair. Eu não sei se isso seria uma habilidade dentro de uma habilidade ou sua estética, né? Ele somente fala isso, ativar, desativar, contrair. Mas contra o Chrollo, ele utiliza um comando chamado de Bandgun Max Contract. Basicamente a aura dele se contraiu numa velocidade absurda e no caso ele tentou atacar o Chrollo contraindo a sua aura de borracha. Não dá pra saber ainda, eu não sei, eu acho que isso é somente, ele só fala, né? Ele não tá fazendo nada especial. Então ele só dá os comandos mais por estética mesmo. E a sua segunda habilidade é a textura surpresa. A Bandgun foi baseada no chiclete, na goma de mascar, e a textura surpresa foi baseada nas figurinhas que vinham no chiclete. Usando o Nen de materialização, essa habilidade permite que o Hisoka altere a textura, no caso a superfície, a camada ali de alguma coisa. Na realidade ele meio que conjura uma nova forma para o que ele quer fazer, né? E até onde foi mostrado, ele só pode utilizar a textura surpresa nele mesmo. Ou seja, ele não pode utilizar num objeto, talvez em uma outra pessoa até dê, mas ele só pode utilizar nele. E acredito que seja isso porque precisa estar próximo dele. Não teria como fazer isso numa pessoa. A não ser que seja uma coisa que ele utilizasse ali por um curto período de tempo e depois desativasse. Mas a princípio, ele só utilizou a textura surpresa nele. E essa habilidade ela foi demonstrada de duas formas. A primeira, na luta contra o Castro, após o Hisoka derrotar ele, né, foi decepado os 2 braços dele. Depois que a Mate reconstrói os braços dele lá com as linhas de Nen, ficam as cicatrizes no braço dele. Ele basicamente pega um pano, coloca por cima dessas cicatrizes, utiliza a Bandgun para poder fixar esse pano e com a textura surpresa ele transforma aquele pano como se fosse na pele dele. E até a própria Mate olhou e percebeu, nossa, isso daria para enganar qualquer pessoa. E realmente é muito fiel, muito perfeito. Parece que ele não sofreu nenhum tipo de dano. E a segunda vez ele utilizou para criar a tatuagem da aranha. Da mesma forma que ele cobriu suas cicatrizes com um pano, ele criou uma aranha e colocou nele, fixando com a Bandgun. Mas tem um ponto interessante, que no pós-luta contra o Chrollo, quando ele volta dos mortos, ele tá todo arrebentado, sem pé, sem os dedos e com o rosto todo desfigurado. Ele utiliza a Bandgun para criar os seus membros que foram perdidos e ajeitar o seu rosto, e com a textura surpresa ele mudou a sua aura, ou seja, ele não precisa mais de um objeto para mudar, como ele estava utilizando um pano. Ele pode mudar a própria Bandgun. Isso aqui aumenta em muito as possibilidades que o Hisoka pode fazer. É o que tudo indica, basta o Hisoka colocar um pouco da sua aura e ele pode mudar a forma. Então, se, por exemplo, ele poderia colocar um pouco da Bandgun em uma pistola e com a textura surpresa fazer parecer uma outra coisa, né? Então acho que ele pode fazer isso com qualquer coisa. A gente ainda não viu nada na obra, mas eu aposto que o Hisoka vai poder fazer isso. E guys, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Essas foram as habilidades do Hisoka. Se você acha que tá faltando alguma coisa nesse vídeo, os campos de comentário estão aí para isso. Coloca lá o seu comentário. Se você tiver alguma ideia ou sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários, que eu sempre tô lendo lá, conversando com a galera. Vai ser muito bem-vindo. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado. Eu espero te ver mais uma vez aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!